Tietchan não ajuda, como eu falei, e olho pra frente, vejo um Spinelli que parece brigar com a bola. Eu até comentei isso no Twitter outra vez e eu continuo tendo essa opinião. No quesito fazer gol, ter mais intimidade com balançar a rede, ainda acho que o Spinelli tá um degrau acima do David e do Brenner. Só que isso não é um elogio, né? Isso não é um elogio. Estar acima do David e do Brenner no quesito fazer gol, nesse momento, não é um grande elogio. O Brenner, repito, acho que tem potencial, é o mais técnico de todos eles, talvez seja o melhor dos três, mas não conseguiu encontrar esse momento, teve a lesão. Só que o Spinelli tá brigando com a bola, e isso tem a ver com confiança, cara. Porque atacante que briga com a bola, mas tem o faro de gol, a gente teve um aqui. Se chama Verratti. O Verratti não era um cara muito técnico, nunca foi. Mas ele fede a gol, ele sabe se posicionar, ele briga bem. Ele é um cara que fazia total diferença. Eu me sinto muito confortável, né, de ver tudo que está acontecendo hoje em dia e poder dizer com maior tranquilidade que eu sinto saudade do Verratti. Poder dizer com maior tranquilidade que eu fui um dos maiores defensores do Verratti enquanto ele esteve no Vasco da Gama. E é pelo óbvio e cristalino fato de que muitas vezes o Verratti conseguia resolver jogos para o Vasco quando o Vasco nem jogava bem. Essa é a diferença de você ter um camisa 9, de você ter um centroavante, de você ter um artilheiro. Ele te leva a outro patamar. Mesmo que seu time não jogue bem, você consegue resolver partidas. Então, quando o Vasco perde o Verratti, o Vasco perde gols também, como a gente já falou aqui. O próprio Pedro Emanuel foi perguntado e falou sobre isso também. O problema para mim é confiança. Esse tipo de atacante que não tem tanta intimidade com a bola no pé, ele precisa de confiança. Ele precisa estar jogando, ele precisa estar marcando gols. O Cano é um bom exemplo também. Conseguiu fazer o gol da virada aí do Fluminense no final de semana, estava vivendo uma fase terrível. Isso quer dizer que ele desaprendeu a fazer gol? Não, é confiança. Confiança. É aquilo que você tem que ter de sequência. Essa que é a grande verdade. Mas o fato é que o Spinelli é um jogador muito abaixo, não deu certo. Assim, é uma aposta que não deu certo nesse primeiro momento. E dentro do contexto é um jogador que acaba irritando muito, porque não só não faz gol, como tem dificuldade para segurar essa bola lá na frente, brigar. Olha para o Andrés Gomes, acho que ele fez um jogo nota 6, vamos colocar assim, nota 6, nota 7, não fez um jogo ruim. Mas mais uma vez, né, muito prejudicado porque seus companheiros não conseguem aproveitar as oportunidades que ele cria. Não conseguem. Ele cria, ele briga, ele cruza, ele dribla, ele tá sempre tentando. Mas é um jogador também que tem suas limitações e logicamente precisa de companhia. Olho pro Colídio hoje e percebo que é um cara que pode ajudar pela característica que ele tem. É um jogador que constrói muito mais por dentro do que pela ponta. O Vasco hoje, e isso já é uma tônica do time, ele espeta os laterais, ele gosta de espetar os laterais. O Pedro Emanuel utiliza muito a ultrapassagem dos laterais. A boa notícia é que o PH realmente parece ter voltado a jogar bem, já está conseguindo fazer uma boa sequência de jogos aí, chegou bem ao fundo, competiu. Essa característica, para mim, ela pode ser importante do Colídio, e eu acho que é um jogador que pro primeiro jogo dele fez uma partida ok, quase fez um gol, chuta em cima do Ilharão, poderia ter finalizado melhor, mas quase faz um gol. Então a tendência é que o Colídio consiga ajudar o Vasco nesse sentido, mas que falta muito mais. Que mais que eu posso falar? E aí a gente olha para o que aconteceu em relação aos gols. Foi o momento que o Robert Renan salta para poder conseguir fazer o combate na segunda linha. Quando ele salta, quem fica com o marcador, com o Gabriel Barbosa, é o Pumita. O Pumita erra. Não é só o Robert Renan que erra, é um desajuste todo, mas o grande culpado do gol do Gabriel Barbosa, na minha opinião, é o Pumita, que não consegue acompanhar. E ele dá um espaço muito, muito grande para o Gabigol carregar e conseguir fazer o gol sem muito problema, assim, sem muita pressão para poder finalizar, e ele finaliza muito bem no canto do Léo Jardim. As substituições, mais uma vez, para mim ele mexeu mal, mas ele tentou fazer algo diferente. Primeiro, o banco, limitadíssimo. Para mim, o grande erro do jogo de hoje não foi nem ter colocado o Marino. Eu colocaria o Adson, tá? Eu gosto mais do Adson, acho o Adson um jogador mais pronto. Mas não foi nem ter colocado o Marino e não foi nem ter colocado o David em si, porque é 6 por meia dúzia, é o que ele tem no elenco. Concordo, por exemplo, que garotos da base poderiam ser utilizados. E eles não são utilizados, é uma tecla que eu bato bastante aqui. E um desses garotos da base que poderia ter sido utilizado era quem? O Avelar. O Avelar é um garoto que no Sub-20 faz uma ótima campanha. Todas as vezes que ele jogou com a camisa do Vasco profissional, ele também entrou bem.
é um jogador de força física, é um cara criado no clube. Por que não dar oportunidade para ele em vez de colocar o Pumita? Aí eu consigo tentar entender o Pedro Emanuel colocando o Pumita. Por quê? Porque o Pumita faz gol, coisa que o time inteiro não faz. O Pumita bota uma bola na trave, inclusive. Assim que ele entra, ele bota uma bola na trave. Então, é aquilo, né? Eu não gosto do Pumita invertido. Eu acho que o Pumita tem muita dificuldade no sistema defensivo, mas pelo fato de ele estar precisando de gol, ele faz logo 3 substituições por ali. Aí ele coloca o Nuno Moreira na vaga do Tietchan também, mas o Nuno tá muito mal, cara. É impressionante como o Nuno tá mal, é um ponto muito negativo, assim, do Vasco. E outra, você também olha pro Cuiabano, é um desfalque muito grande, cara. É um desfalque muito grande. O Cuiabano, ele muda a dinâmica do Vasco, ele é um cara de força física, ele é um cara que compete. Então hoje o Cuiabano fez muita falta também, além da saída do Jair. Cara, o desastre aconteceu e terminou de acontecer por conta de 2 falhas bizonhas do Léo Jardim. O vexame ele só aconteceu por conta de 2 falhas bizonhas do Léo Jardim. A primeira falha, pra mim, é muito bizonha, muito, assim, bizarra, assim, um negócio de... Cara, na hora eu pensei, caralho, mané, é cena de time rebaixado, não é possível, meu. Não é possível que ele tenha saído daquela maneira do gol, que é uma deficiência grande dele, clara. O segundo gol me deixa mais puto ainda, porque pelo ótimo goleiro que ele não pode espalmar aquela bola daquela maneira. Não pode. Não pode mesmo, assim. Eu jamais imaginei que o Léo Jardim ia espalmar a bola daquela maneira. Tem uma característica também que é evidente, que o Vasco tomou gol e parou de jogar. Parou de acreditar, parou de ser organizado. Parou de ser organizado. E isso é muito grave, cara. É muito grave. Quando você toma um gol aos 70 minutos, tendo 25 minutos pra jogar, como é que você para de jogar? Como é que você para de se organizar? Sabe? De buscar o gol. Os caras sentiram. E aí um time sem confiança fica com menos confiança ainda pra poder definir as jogadas. Um time que já tem dificuldade vai sucumbir. Então é algo que o trabalho do Pedro Emanuel também tem que entrar nesse sentido. O fato dele ter sido jogador faz ele entender ainda mais, eu acho que essa vivência, e ele vai ter que trabalhar essa parte mental também, junto com o grupo de psicologia do Vasco, porque eu acho que o Vasco ele se abate muito com as situações. É um elenco que muitas vezes demonstra uma fragilidade que não é novidade, né? A gente já fala isso há muito tempo. Que mais? Cara... E aí foi isso, cara. Aí tudo desmoronou, de fato. Porque até então, até o momento do gol, o jogo estava equilibrado. Até o momento do gol, o jogo estava bem equilibrado. O Vasco criando oportunidades. Teve a chance que o Tietchan perdeu, como eu falei. Depois que os caras entraram também, você não tinha muita dinâmica. O time desorganizou, bagunçou. O que não é uma característica dessa equipe também do Pedro Emanuel. Eu acho que ele foi mal das mexidas, mas é foda julgar quando você tem o material humano que ele tem no banco. E aí eu não vou ficar, cara. Não vou ficar esculachando treinador, não vou ficar batendo em tecla de treinador. É maluquice isso. Maluquice. Doideira ficar batendo em coisa de treinador, em tecla de treinador, quando claramente o trabalho tem evoluído. Claramente o trabalho tem coerência. O Vasco é bem treinado. O que falta ao Vasco é material humano. Não é ideia, não é repertório. Não é. É material humano, é jogador de futebol. E não adianta, o técnico não entra em campo, eu vou falar isso sempre. Sempre. Ele pode ter tomado decisões erradas hoje, mas nada justifica a quantidade de gols que o Vasco perde por jogo, porra. Nada justifica. Entendeu? Então, é isso, cara. Eu só tenho a lamentar. Pedrinho disse que Brian é caro, Nelson Deos é caro. Mais caro mesmo é cair para a Série B, perde receita, patrocínio, jogadores se desvalorizam. No caso desses dois aí, a situação do Deus é lamentável, porque é um grande jogador, ajudaria muito. O Brian também é bom jogador. Mas a situação do Brian me parece ser muito mais uma valorização por parte do empresário dele. Que toda vez faz isso, o pessoal no México é puto com ele, do que qualquer outra coisa. A situação do Deossa foi realmente clara. A contratação foi encaminhada. Isso é fato. Não aconteceu porque veio eliminar, ele voltou a jogar e tá lá até hoje. Então, é complicado. Agora, concordo plenamente com você. Voz no lance. Canal Voz no Lance. Cair pra Série B é pior. Não é possível, o Vasco não para de insistir nessas parangas sul-americana, pega o Veiga, pega o artilheiro da Série B, chega de Puma,
custa, etc. Cara, assim, hoje o artilheiro da Série B é o Mikael, né? Deixa eu ver. Artilharia Série B. Mikael, aí tem aqui o Robson Fernandes, Bruno Santos e o Bosquilha, que dizem que foi oferecido ao Vasco, que é um jogador que eu traria. Eu contrataria o Bosquilha. Bola parada, coisa que o Vasco não tem, para ser um reserva. Aí você olha aqui, o Mikael, 14 gols, artilheiro do campeonato da Série B. Irmão, eu aposto, eu iria, eu contrataria. Acho que ele vai resolver? Acho que não. Mas ele vai entregar os golzinhos dele, o cara tá bem, o cara tá num bom momento. E pelo menos ele sabe fazer gol. Salve, salve família vascaína, vimos aí um pouco sobre a live do Pedrosa, onde ele falou sobre o jogo de ontem, onde o Vasco perdeu para a equipe do Santos em São Januário por 3-0, um jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que era um confronto direto entre Santos e Vasco, os dois times aí na zona de rebaixamento, um jogo onde o Vasco não podia perder, porque era um jogo de 6 pontos, valia aí muito essa partida, porque o Vasco, em caso de vitória, teria ultrapassado o Santos, mas o Vasco, mais uma vez, deixou a oportunidade passar, perdeu a chance aí de vencer a equipe do Santos, ultrapassar a equipe santista e sair da zona de rebaixamento, e não foi o que aconteceu. O Vasco acabou aí perdendo por 3-0 para um time que acredito que o time do Santos vai brigar até o final do campeonato contra o rebaixamento, porque é uma equipe muito abaixo das demais. Acredito até que a equipe do Vasco tem mais qualidade do que a equipe do Santos, é uma equipe melhor, é um elenco melhor, porém o resultado não veio, infelizmente aí por algumas falhas, o Léo Jardim que não foi bem no jogo de ontem, e o Vasco acabou derrotado dentro de casa, um resultado preocupante diante aí da situação atual do Vasco, que segue na zona de rebaixamento, né? E hoje é o 19º colocado, é o penúltimo colocado do Brasileirão, à frente apenas da Chapecoense, que tem 11 pontos. O Vasco com 22 pontos, 11 pontos à frente da Chapecoense. Então preocupa muito esse resultado, preocupa muito, por quê? Porque a sequência do Vasco é muito dura, muito difícil. Nessa sequência de Brasileirão, o Vasco vai enfrentar o Palmeiras na próxima rodada, vai enfrentar o Vitória, então equipes muito difíceis de jogar contra, né? O Pedrosa falou um pouco aí sobre o Spinelli, né? A situação do Spinelli, que não conseguiu jogar desde que chegou ao Vasco, um jogador que chegou com expectativa boa, porque ele passou, né? Viveu um bom momento lá no Equador pelo Independiente del Valle, teve uma fase muito boa lá, mas chegou ao Vasco, é um jogador que não conseguiu corresponder às expectativas do torcedor, um jogador que não consegue ser aquele goleador, aquele camisa 9 que o Vasco precisa. E o Vasco vem sofrendo muito com isso. Nos últimos jogos não vem marcando gols. E time que não marca gol, né, acaba que não consegue aí pontuar, não consegue sair vitorioso dos seus jogos. E infelizmente é isso. O jogo do Vasco, o futebol apresentado pelo Vasco, reflete na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, é urgente a necessidade do Vasco de trazer um jogador goleador. Isso aí é para ontem. Já deveria ter chegado há muito tempo. O Vasco teve a pausa da Copa do Mundo e antes da pausa da Copa do Mundo, o Vasco já precisava de um zagueiro, de um camisa 8 para o meio campo e de um atacante, de um centroavante. Porque a fase dos nossos atacantes, antes da pausa para a Copa, já não era boa. E o que é que acontece? Já estamos aí chegando em setembro, passou a Copa do Mundo, Vasco voltou a jogar e o Vasco continua precisando de zagueiro, de camisa 8 e de atacante, de um goleador. Então acho que o senso de urgência da diretoria do Vasco não está alinhado com aquele que o torcedor espera. O senso de urgência é zero. Precisa muito de um atacante, né? E a gente viu aí o Pedrosa falando sobre algumas opções aí. Falou do Brian Rodrigues, que chegou aí a ter negociações com o Vasco, mas devido ao alto valor aí de mercado, acabou
travando um pouco as negociações e vimos aí os atacantes sugeridos na live do Pedrosa, o Mikael, que pertence ao CRB, né? Artilheiro da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, com 14 gols marcados. E também temos aí o atacante Milton Jiménez, do Boca Juniors, que foi oferecido ao Vasco. Um jogador aí que hoje é o camisa 9 do Boca. O Milton Jiménez, que em 8 partidas marcou 4 gols pelo Boca Juniors nesse campeonato argentino de 2026. Então, 2 jogadores aí oferecidos para o Vasco. E acho que tem que trazer para ontem jogador que queira jogar no Vasco, né? A gente teve aí recentemente muitas tentativas frustradas com o Deossa, com alguns outros jogadores que o Vasco tentou contratar, mas não deu certo. E aí, um camisa 9 eu acho que é o setor mais urgente que a gente precisa aí de um reforço hoje. Então o Vasco tem que ir ao mercado para trazer um centroavante de qualidade, mas caso não encontre no exterior, tem que trazer um jogador daqui. O Milton Jiménez aí, que pela informação foi oferecido ao Vasco, e o Mikael, artilheiro da Série B. Então acho que nesse momento aí o Vasco tem que tentar de tudo para tentar aí salvar o Vasco dessa situação que se encontra no Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, estou muito preocupado com o momento que o Vasco vive, faltando aí 16 rodadas para o final da competição, e o Vasco precisa vencer praticamente metade desses jogos, ter um aproveitamento aí de Libertadores. Então é urgente aí o Admar Lopes e o Pedrinho se juntarem e procurarem trazer um centroavante para tentar resolver essa situação, esse problema da falta de gols do Vasco, para que a gente consiga aí sair dessa situação, porque é preocupante. E é como a gente viu aí, se tá difícil trazer um estrangeiro, rapaziada, trazer o cara que tá jogando aqui no Brasil e tá se destacando. Aproveitar o momento dele, caso do Mikael aí na Série B, e trazer esse jogador aí que, quem sabe, né, não ajude o Vasco a melhorar a situação dele e os gols comecem a acontecer novamente. E outra coisa, botar a base para jogar. A gente vê aí os últimos treinadores que passaram pelo Vasco utilizando muito pouco a nossa base. E talvez na nossa base esteja aí a solução para os problemas que o Vasco enfrenta. Então fica a nossa dica aí para o Pedro Emanuel olhar melhor aí para esses meninos da base, jogadores que precisam ser provados, né? Precisam mostrar serviço e quem sabe eles não apresentem até um futebol mais qualificado do que certos atletas aí que estão tendo as oportunidades, mas não estão conseguindo corresponder à expectativa do torcedor, rapaziada. Então é isso, eu quero saber a opinião de vocês sobre os reforços aí, sobre algum centroavante que vocês gostariam de ver vestindo a camisa do Vasco nesse momento, sobre o Mikael, sobre o Milton Jiménez do Boca, que foi oferecido. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês aprovam ou se vocês têm outro nome em mente aí para indicar nos comentários. Eu vou ler todos, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho da notificação. Vou ficando por aqui, tamo junto, saudações vascaínas.